Requentelas da minha vida toda. Tiro bom? Eu espero que sim, pois comigo está tiro ótimo. Bom, eu já estou estressada, tá bom, gente? Porque, mano, eu tô tentando gravar e tem muita zoada aqui, tá bom? Por causa desses pássaros que estão me irritando, eu já tô ficando brava, né? E eu acho que já é a 10ª vez que eu gravo esse vídeo e nunca dá certo. Então, se falar alguma coisa nada a ver, tudo mais aqui no conteúdo deste vídeo, ignore, pelo amor de Deus. Eu estou muito agradecida a vocês, tá bom? Pelo nosso 1K e 7, no caso 1007 de seguidores aqui no nosso Insta, tá bom? Vocês são, mano, muito incrível, sério, muito obrigada. Falta só 3 seguidores pra gente bater 1010, tá bom, gente? Então, nos ajude, tá bom? Eu também tô sempre postando menininhas coreanas, tá bom? E postei esse cachorrinho aqui muito fofo. Então, gente, segue lá, tá bom? Que é Requintela _, tá bom? Bom, e peço a ajuda de vocês, né? Pra nos ajudar a bater 10 views aqui nesses 2 vídeos, tá bom? Porque falta muito pouco, tá bom, gente? Que nesse vídeo nós tá com 7, aqui nós tá com 8 de views. Então, nos ajude, tá bom? E também estou muito agradecida pelos 64 inscritos, mas pena que nós não sai logo dele pra ir pro 70, tá bom? Então, ajude nosso canal, tá? Bom, chega dessa enrolação e bora pro conteúdo deste vídeo. Bom, no conteúdo deste vídeo eu vou estar ensinando como eu acho as minhas menininhas coreanas. Bom, basicamente, eu pego elas no Pinterest ou no Instagram, tá bom, gente? Eu vou ensinar, eu acho que os 2 métodos, tá bom? Bom, gente, no Pinterest, vamos lá. Meu Deus, não entendi nada que eu falei. Bom, aqui, gente, eu criei nosso Pinterest, tá bom? Que é Requintela o nome, tá, gente? E nós teve 12 de visualizações, visualizadores, negócio assim. E eu criei várias pastas, tá bom? Que também eu pego minhas coreanas aqui, tá bom? Que eu criei pastas de penteados kawaii, minhas coreanas, minhas thumb e tudo mais, tá bom? Então, gente, segue lá, por favor, tá bom? Pode já tirar uma print e tudo mais. Meu Deus. Bom, eu vou estar mostrando a minha conta do Pinterest, do meu outro canal, tá bom, gente? Sendo que este canal eu perdi, infelizmente. Mas se vocês quiserem estar seguindo, tá bom? O nome está aí, que é Rei Emojis, tá? Então, por favor, segue lá, que tem várias fotinhas também que eu pego aqui, tá bom? Mas, infelizmente, tem algumas pastinhas vazias, mas ignore. E também, gente, eu pego minhas fotinhas lá no perfil da Rei Lunes, que que é esse daqui, tá bom, gente? Eu também pego minhas fotinhas aqui, minhas coreanas, um negocinho assim. É muito top também o Insta dela, como não só o Pinterest, quer dizer, mas sim tudo, canal, Instagram, tudo. Então, peço pra você estar seguindo lá, porque é muito top as meninas que elas postam. E aqui no Instagram, gente, eu pesquiso por Melzinhos. Eu não sei pronunciar, tá bom? Tipo, posta muitas menininhas lindas. Ela posta várias menininhas coreanas, tá bom, gente? Gente, eu tô gravando andando porque meu primo pequenininho está atrás de mim. Eu sei que ele vai fazer zoada. E isso é muito engraçado, sério. Eu tô rodeando aqui a casa toda. Mas é isso, gente. Este foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um big beijo no coração de vocês e tchau, tchau. Mas antes, né, se lembre-se de ir lá no nosso Instagram e nosso Pinterest, tá bom? Dá aquela moral lá que vocês sempre dão, né, gente? E aqui no canal também. E agora sim, tchau, tá bom? Até a próxima.